Então, Jones Manuel prossegue debatendo contra 20 conservadores. Se você gosta do conteúdo produzido aqui, se inscreva, deixe seu like e, é claro, desse comentário também. Bora. Então, Jones, você falou no começo do seu discurso sobre o PCB e sobre o Luiz Carlos Prestes. Isso. Os dois foram financiados pela Internacional Comunista. Não, isso Os é dois conversa. foram. Desculpa, eu esqueci teu nome. Ó, isso tá no livro O Retrato de Oswaldo Aranha, que era o número 4 eu esqueci teu nome. do Partido Me lembra Comunista. teu nome? Cadê a checagem de fatos, gente? Cadê a checagem de fatos? E veio. O meu nome é Heron. Heron, desculpa, Heron. Não, ó, fora isso, Cuba reclamava da influência americana sobre seu país. E hoje fala que é pobre porque os Estados Unidos não mais faz comércio com Cuba. Inclusive, se você for nos Estados Unidos, há vários restaurantes cubanos e muita da renda que tem em Cuba é de parte enviada por cubanos que foram aos Estados Unidos. A China só ficou rica porque fez comércio por décadas com os Estados Unidos. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, com apoio e parceria econômica com os Estados Unidos, são uma potência tecnológica. Você se considera patriota? Me considero patriota, sim, mas a gente vive num mundo globalizado e, historicamente, principalmente no século XX, quem fez comércio com os Estados Unidos enriqueceu. E eu tô te dando exemplos aqui. Heron, mas veja, Olha o nível dos patriotas, velho. Vamos evitar falar da calvície? Não, a gente não vai evitar, não. Muito obrigado, inclusive, Gales, que tirou esse bode da sala. não tô sendo contra fazer comércio. A questão é que comércio a gente vai fazer. Por exemplo, a gente tem as terras raras no Brasil. O comércio que a gente vai fazer, a gente vai pegar as terras raras in natura e vai vender para os Estados Unidos e depois comprar o produto industrializado pagando 10 vezes mais, ou a gente vai processar industrialmente no Brasil. A gente tem petróleo bruto, a gente vai extrair o petróleo, refinar o petróleo e, por exemplo, exportar o diesel, ou a gente vai vender o petróleo bruto para os Estados Unidos e depois importar a gasolina e o diesel. Minha questão não é não fazer comércio, Hero. Minha questão é que comércio a gente vai fazer. Você citou o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha é autor de uma reflexão muito conhecida sobre o país sobremesa. Ele fala que o Brasil é o país da sobremesa, que vive de exportar castanha, frutas e não sei o quê. E nenhum país é soberano, tendo sua base produtiva, a base de produtos primários. A questão é que comércio a gente vai fazer. Você citou o exemplo da China. A China tem uma política industrial que é a mais eficiente do mundo há 40 anos. Então a questão é, Heron, enquanto patriota, como é que a gente vai manter as riquezas brasileiras por aproveitamento da maioria do povo brasileiro? Como? Quando a gente faz comércio com os Estados Unidos, por exemplo, você estava falando do agro, por exemplo, 67% da renda do agro você estava falando que ia para fora, Isso, certo? empresa estrangeira. Quando você compra, por exemplo, fertilizante de fora, tem a transportadora, aquela pessoa do agro que está fazendo lucro, ele está aumentando o seu número de funcionários, ele está aumentando o seu número de maquinário interno, ele vai precisar gastar mais com carros aqui no mercado interno. Mas peraí, Quando você faz o comércio e você aumenta o lucro do seu país, você aumenta a renda dentro do seu país e a economia gira. Mas veja, 85% do fertilizante no Brasil é importado de fora. Então, no caso, tu defende a gente continuar importando fertilizante ao invés de a gente produzir fertilizante aqui dentro no Brasil, porque quando começou a guerra da Ucrânia, o preço dos alimentos disparou, pipocou, dentre outras coisas, porque 23% do fertilizante usado no Brasil é importado da Rússia. Aí tem a guerra da Ucrânia, o preço do fertilizante dispara e o preço da comida dispara, Heron. No mundo ideal, você tá certo. No mundo ideal, No não. mundo ideal, mas você tá certo. Vários países buscam O soberania. ideal era que todas as indústrias, todas as empresas fossem Pausa. brasileiras. Você foi votado. Ô, Heron, que... Aê, finalmente a moça conseguiu, hein? Tomou cotovelada. Vamos lá ver o que ela tem a dizer. Olá, meu nome é Stephanie. Prazer, Stephanie. A sua ideia de colocar o Brasil isolado... Não defendo isso não. Tá. Ela roubou a pauta da Miss Zimbábue, né? Até então, a sua ideia era meio que isolar o Brasil e impedir essa colaboração entre os outros países e, tipo, produzir Já tomou, não. Também não é, não. Não tem a ver com isolar o Brasil, não. Próximo. tudo aqui dentro para que haja mais empregos e o lucro total ficasse aqui. Mas eu não vejo capacidade educacional no nosso país suficiente para... Meu Deus, gente! Caramba! Onde o canal Spectrum acha essas pessoas? Patriotas, né? Esses são os patriotas. que a gente continue essa cadeia de produção que você propõe. Como
pode as pessoas daqui do Brasil ir estudar nos Estados Unidos ou em outros países porque a educação é muito melhor e você quer que... A fuga de cérebros no Brasil se deve porque a educação nos Estados Unidos é melhor, velho. Não é porque o Brasil não absorve mão de obra qualificada, não. Não, não. E a população esteja capacitada a fazer a produção Gente, utilizando... O negócio da fuga de cérebros é porque trabalhadores capacitados, mão de obra qualificada, saem do país. São pessoas que já possuem educação formal e vão trabalhar fora. Doideira. essas matérias-primas aqui dentro. Como é possível, com a educação deficitária que a gente tem hoje em dia... Stephanie, a educação, ela realmente não é boa. Ela realmente precisa melhorar bastante. Mas veja, hoje a gente já tem capacidade produtiva não utilizada. Por exemplo, o governo Bolsonaro fechou as fábricas de fertilizante da Petrobras e aumentou a dependência de fertilizantes no Brasil. Ainda o governo Bolsonaro privatizou a refinaria Landolfo Alves, na Bahia, privatizou a refinaria Isaac Sabá, no Amazonas, e privatizou a refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte. Hoje o Brasil tem uma capacidade de refino muito maior que não é utilizada. Clara, Stephanie, desculpa. A minha dúvida é o seguinte, eu tô aqui com conservadores que se dizem patriotas. Eu tô começando a ficar assustado, porque a maioria de vocês parece não defender a ideia que o Brasil tem um controle soberano das suas riquezas. Não é produzir... Não, olha, peraí. A culpa do Brasil não ser industrializado é porque o povo é burro. Como se nos Estados Unidos, por exemplo, a população no geral fosse inteligentíssima. Tá bom, vamos lá. Tudo internamente, é produzir o que é estratégico, o que tem efeito de encadeamento na economia. Então, por exemplo, a economia capitalista brasileira, infelizmente, é dependente de petróleo. Se a gente importa... a economia é dependente de petróleo, Stephanie. A gente exporta uma minoria de petróleo. Stephanie, o modal do transporte no Brasil é um modal de transporte rodoviário, baseado em caminhões e carros de mercadorias. 90% das mercadorias e pessoas é transportadas por meio rodoviário no Brasil. Bem, voltando na matéria-prima, como veja, você quer produzir tudo aqui dentro se o povo não tem inteligência ou educação suficiente para continuar a produtividade? Não. Agrida nosso povo, não. Nosso povo brasileiro é muito inteligente. Não é muito nosso esforçado. país tem um dos piores índices de educação Olha o viralatismo, velho. do mundo. Isso comigo não, patriota que odeia o povo brasileiro. Não tem como você querer produzir tudo aqui dentro, isolar o país. Não quero produzir, se não tem. Eu quero produzir a maioria. Votada. Nossa senhora, velho. Não, ela fala isso com as universidades públicas do Brasil. Basicamente, é discurso do engenheiro Léo. Engenheiro Léo, isso daqui. O povo é burro. O brasileiro tem o QI menor. Roberto, não ataque o povo brasileiro, viu? Por favor. Bacana, estamos falando então de soberania brasileira. Isso. Claro que nenhum patriota pode ser contra seu país ser soberano. Tecnologicamente, produtivamente e financeiramente. Bem, agora quando nós falamos em soberania conquistada a partir da autossuficiência, nós temos que olhar os grandes modelos que conquistaram isso no mundo. E como eles chegaram até lá. Você falou, por exemplo, da política industrial chinesa. Ela só foi possível após um grande acúmulo de capital para investimentos e após uma abertura da China para o mundo para esse comércio internacional que possibilitou um certo protecionismo, um desenvolvimento a partir... Protecionismo, porra. É protecionismo, caralho. Dessas relações mais internas da sua indústria. Estamos falando do Brasil, por exemplo, é um país que está, sim, passando por um processo... defende a própria indústria. Processo de desindustrialização há mais de 100 anos. Há mais de 30 anos. Há mais de 100 anos. Enfim, vamos lá. Gente, dando outro exemplo, já que ele deu o exemplo chinês. O protecionismo é a base do crescimento econômico dos Estados Unidos. Desde o início do século XIX até o final, os Estados Unidos eles adotam políticas extremamente protecionistas para proteger a indústria do país que estava nascente, embrionária na época, diante da concorrência europeia. Início dos anos 1800, os Estados Unidos eles passam uma tarifa que protege a indústria do país após a guerra, em 1812. Isso protege os Estados Unidos, a indústria estadunidense, da competição britânica. Tem uma outra tarifa, a tarifa das abominações, que elevou ainda mais as tarifas sobre importações para proteger a indústria no norte do país. Isso no início do processo de industrialização dos Estados Unidos. Nos anos 1800, as tarifas médias sobre produtos manufaturados importados nos Estados Unidos, eles ficavam numa média de 30% a 50% do valor desses produtos.
Isso é considerado alto em comparação com várias outras economias. Porra, a indústria têxtil, a siderúrgica, outras manufaturas se desenvolvem assim, num ambiente nos Estados Unidos extremamente protegido. Porque senão a competição britânica teria esmagado essas indústrias que na época ainda se encontravam incipientes. Tem uma lei de 1930 dos Estados Unidos, a lei Smoot-Hawley, que elevou drasticamente tarifas sobre milhares de produtos importados. Nessa época, a média de tarifas sobre produtos importados nos Estados Unidos chegou a 60% do valor. Desde sempre, os Estados Unidos ele se desenvolveu, se industrializou com protecionismo. Esse discurso de abre mercado, libera tudo que resolve, é vendido para país em desenvolvimento, para os países desenvolvidos entrarem aqui e explorarem o quanto quiserem, transformar esse país em desenvolvimento em novas colônias desse país. Tem uma empresa estadunidense, na verdade ela nem é estadunidense, ela é singapurense, só que a sede dela é nos Estados Unidos, a Qualcomm. A Qualcomm é a empresa que fabrica chips. A Casa Branca, em 2018, ela bloqueou a venda da Broadcom, a empresa que produz chips, para a Qualcomm. Assumiu-se que a venda dessa empresa estratégica representava um risco à segurança nacional dos Estados Unidos. É isso. Industrialização, ela ocorre com protecionismo. Está passando por um processo. E é importante, sim, a indústria, a autossuficiência. Porém, hoje, todos os países que conquistaram essa soberania, partindo de baixo, como no seu caso, que é subdesenvolvido, eles têm uma certa relação com os americanos, até tiveram uma certa proteção nesse sentido, mas principalmente o grande modelo de autossuficiência, de desenvolvimento e de soberania nacional chama-se Estados Unidos da América. E não foi construído por nenhuma proposta de esquerda que nunca levou a soberania nacional em lugar algum. É engraçado, ele cita o exemplo dos Estados Unidos logo em seguida. Ah, meu Deus, vamos lá. Então, como nós vamos conquistar? Com uma proposta que você está colocando, que não deram certo em lugar nenhum e não chegaram nesse ponto. Ô, Roberto, veja, tem um famoso pernambucano nacionalista chamado Barbosa da Lima Sobrinho, né? Ele tem um livro chamado Estudos Nacionalistas. Ele analisa os Estados Unidos do pós-guerra civil até o pós-segunda guerra mundial. Ele mostra que os Estados Unidos era o país mais protecionista do mundo, o país que mais protegia seu mercado interno no mundo, o país que não deixava de jeito nenhum suas matérias-primas saírem de lá sem serem processados, e o país que mais protegia seu desenvolvimento tecnológico. E veja, eu não tenho preconceito ideológico, não, viu? Se a ideia for boa, eu defendo a gente adotar. Por exemplo, a Índia é um país capitalista, concordamos com isso? A Índia é um país capitalista. A gente não é possível. Sabe por que ele fez essa cara? Porque direitista acha que capitalismo igual a riqueza, socialismo igual a pobreza. Então, se tem pobreza em um país, logo comunismo. É por isso que eles não vão visualizar os Estados Unidos como um país capitalista de verdade. Depois eles dizem, comunista vive dizendo que tal país não era socialista de verdade, né? Quando eles não reconhecem o capitalismo que a gente tem hoje no planeta Terra inteiro como real expressão desse capitalismo metafórico e abstrato na cabeça deles. Mas vamos lá. A Índia é uma das indústrias... É verdade, também tem isso. O capitalismo é se o povo for branco também, né? Tem isso também. farmacêuticas mais desenvolvidas do mundo, chamada de farmácia do terceiro mundo. A Índia tem uma política industrial de desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde, que, dentre outras coisas, na sua lei de patentes, ela protege a inovação nacional. Vamos adotar no Brasil. Eu tô fechado. A Finlândia também é um país capitalista, só que a Finlândia tem um modelo educacional muito interessante e muito importante. Vamos pegar a experiência, vamos adotar. Os Estados Unidos, se tu chegar lá nos Estados Unidos e dizer assim, eu quero comprar uma montadora dos Estados Unidos, tu é um capitalista chinês, alemão, inglês, que quer comprar as empresas mais importantes dos Estados Unidos de tecnologia, automobilística e por aí vai, eles não deixam comprar as empresas mais importantes. Isso já não é verdade. Hoje o principal investimento fora dos Estados Unidos chama-se China. Não, então, mas veja, a China, ela hoje não nas empresas estratégicas. Inclusive estratégicas. Me dê um exemplo. Por exemplo, ela compra muito de tecnologia e roubou muita tecnologia americana. Me dê um exemplo de uma empresa estratégica dos Estados Unidos, a de maiores capitais, que foi comprado pela chinesa. Um exemplo. Cadê? Um exemplo. Eles compraram praticamente todo o setor de chips dos Estados Unidos, de produção. Isso é para estratégia. Checagem de fatos. A China não conseguiu adquirir fabricantes de chips dos Estados Unidos, como a Lattice Semicondutor, devido a bloqueios do governo americano por segurança nacional. Porém, em um caso considerado raro. Nona italiana mandou R$1,50.
Volta para casa, meu brasileirinho. Nona fez pasta. Obrigado pelo LivePix. Não sei se entendi o que você quis dizer, mas obrigado. Dificilmente isso daqui acontece. A empresa chinesa Nauda Technology, ligada ao governo, conseguiu comprar a Akirion System, fornecedora de equipamentos para wafers, em 2018. Gente, é isso. Os Estados Unidos não deixa vender empresas de valor estratégico, velho. Não deixa. É protecionismo. Nenhum país se desenvolve industrialmente com livre mercado. Não se desenvolve. Verdade. Não é verdade. Inclusive, hoje, eles exportam inflação pra América pra caramba através da compra Roberto, de terra. isso não e terra é mais importante do que isso. Isso não é verdade, tanto é assim que você não conseguiu falar o nome de uma empresa. Pra mim, a questão central é o seguinte. De setores. É muito chamativo que nesse bloco sobre soberania nacional brasileira foi o bloco que tem menos interesse, não você, Roberto, não é seu caso, mas outros participantes que estiveram aqui basicamente debocharam. Agora você falou do inclusive protecionismo atacaram americano. a soberania nacional brasileira. Bacana. Aí, como esse veja, protecionismo foi feito? Ele foi Não, feito a partir de qual tipo de proposta? De proposta revolucionária, de proposta comunista ou de proposta de abertura a partir da livre iniciativa? Ele foi feito a partir de uma proposta, Roberto, capitalista. Claro que nos Estados Unidos isso foi feito a partir de um marco capitalista. A questão pra mim, Roberto, é o seguinte: vamos pegar as melhores ideias e vamos ter como centro estratégico pensar soberania. Gente, eles são... Ah, meu Deus. Eles são muito obtusos, velho. Tipo... mas aconteceu com o capitalismo ou com o socialismo? Gente, no manifesto do Partido Comunista, o Marx fala sobre o desenvolvimento da técnica pelo capitalismo. Socialista, pelo menos socialista sério, não demoniza as coisas desse jeito, não moraliza as coisas desse jeito, dizer, não, capitalismo é uma merda, só trouxe desgraça, não serviu de nada, socialismo é bonzinho, é do bem. Pô, o próprio Marx, no Manifesto do Partido Comunista, escreve lá sobre como que é um avanço em relação ao sistema feudal ao sistema capitalista. Todos esses países citados, eles se desenvolveram com o protecionismo e com o capitalismo. Pois é, no manifesto não está escrito, não pode ter iPhone. Vamos lá. Nacional brasileira. Veja, eu esperava muito que a gente tivesse um debate produtivo aqui sobre soberania nacional brasileira. Então, o exemplo do petróleo, para mim, é muito ilustrativo. Veja, como é que... André0202 mandou R$1. Pelo menos o Nunes trouxe afirmações que realmente contribuem para a sociedade diferente do Pavanato. Pois é, né? Você tá vendo a diferença, gente? Mas o Pavanato deu uma surra nos esquerdistas lá. Tá, pode ser que tenha dado mesmo. Pelo menos a opinião do público ficou a favor dele. Vi lá os comentários um monte de gente falando bem do Pavanato e mal dos esquerdistas lá. Mas, gente, o Jones Manuel tá aqui. Ele não debateu sobre trans no banheiro. Ele tá debatendo sobre assuntos que realmente são pertinentes pro trabalhador no Brasil. E não sobre, meu Deus, mas as trans no banheiro vão abusar das pessoas. O nível é muito diferente, gente. Muito diferente. Em 2024, a maior pauta de exportação no Brasil foi petróleo bruto. E depois a gente importou cerca de 30% do combustível que a gente consome no Brasil, de gasolina e diesel. E o povo pagando uma fortuna. Isso não deixa a maioria das pessoas revoltadas, dizendo assim, o petróleo tem que ser nosso. Se a gente é autossuficiente em petróleo... O petróleo é nosso, teve lá grande... Tem que ser nosso, não tem não? Só que tem um problema. O grande propagandador de o petróleo é nosso, principalmente nos grandes meios de comunicação que tinha acesso, foi um escritor brasileiro chamado Monteiro Lobato. Conservador. E não teve problema. Só que todos os países que adotaram o modelo comunista para a proteção de petróleo falharam e hoje exportam mais, estão nesse modelo que você falou. Então eu quero um modelo. Se o modelo comunista fracassou, qual o modelo? Marx fala que o capitalismo produzirá a sua própria superação. Então vocês sempre foram favoráveis a um desenvolvimento capitalista, mas só para fazer revolução, ou seja, no final não dá certo. E a América está aí de pé, com o modelo capitalista. A América está em crise, está passando por um brutal processo de desindustrialização. Mas, Roberto, para além de Marx e tal, vamos voltar aqui para o Brasil. A campanha Petróleo é Nosso... Você me parece marxista-leninista. Não, perfeitamente. Mas a campanha Petróleo é Nosso, sim, uniu comunistas, uniu socialistas, uniu conservadores. E aí a proposta que eu estou fazendo para você, Roberto... Não uniu conservadores. A proposta... modo diferente de Roberto, a proposta que eu estou fazendo para você é um debate aqui sobre soberania nacional eu brasileira. Quero saber como chegar lá. Qual a sua proposta para chegar lá, sendo que o comunismo falhou e você é um comunista. Roberto, então, o comunismo não falhou. O que está falhando é o capitalismo que, dentre outras coisas, faz com que o Brasil que seja um país... O comunismo deu certo e conseguiu a sua soberania. Vários países. Por exemplo, o Brasil é um país que tem autossuficiência em petróleo e a gente está nessa situação. Me cite um nome. O Brasil é o país... Eu quero ser um país o Brasil que chegou onde é o você está país falando. que é o maior
maior produtor de café do mundo Tá, e a e gente qual tá país pagando comunista chegou na 40 soberania? reais no café, Tá bom, Roberto. mas qual país comunista E chegou com aí o modelo eu comunista fico na meio soberania? triste que vocês são incapazes de debater o Brasil, ter Não, eu tô propostas tentando sobre o debater Brasil, a proposta. debater a Essa proposta, soberania historicamente, nacional deu errado em todas as brasileira. experiências que É uma existiu. tristeza. Então, me dê um exemplo É de um o país comunista falso que chegou lá. patriota. Acho que tá bom. Acho que a gente pode ficar com o Roberto aqui, né? Vale ressaltar para o comunismo falhar, primeiro ele precisa ser implementado, viu, Roberto? Realmente, eu acho que seria necessário mesmo. Se você gostou do React, se inscreva, deixe seu like, é claro, deixe seu comentário aí também. É isso, insalubre como sempre, mas gostei bastante. Até a próxima.